Espiritismo e Evangelho, com Gilton Carlos. Vinde a mim, ele nos chama a todos, para sob o seu jugo viver. O que estas palavras têm de significado para nós? É sobre este assunto que falaremos a partir de agora. Eu sou Gilton Carlos, aqui no Espiritismo e Evangelho, onde nós falamos a você que gosta das ideias espíritas, dos temas de interesse da alma humana e sempre do Evangelho de Jesus. Hoje vamos falar nesse episódio sobre o jugo leve, por um quarto de hora. Vamos comentar um trecho do Evangelho de Mateus, que é do capítulo 11, dos versículos 28 a 30. É onde Jesus diz: Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para as vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Para começar a entendermos um pouco dessas palavras, jugo, podemos compreender isso como estar sob o domínio de algo ou de alguém. À época, os animais, quando usados aos pares no arado da terra, eles eram ligados por uma estrutura de madeira que envolvia eles pelo pescoço, e isso era chamado o jugo. Então vem Jesus e cria esta parábola, porque um povo, os ouvintes dele, de cultura pastoril, do campo, rapidamente pegariam o entendimento. Ele reafirma que também tem um jugo naqueles que o procuram. Mas ele faz mais, corrige a imagem. Não é aquele dispositivo grosseiro, pesado, sujo, que agride, que fere. Ele transforma a imagem do jugo em algo suave, agradável, leve. Jesus nos chama, enquanto na condição de almas aflitas, isto é, de almas sofredoras, com dívidas que no passado escolhemos o aprendizado pelos caminhos da dor, para com ele, ou seja, imitando, sermos aliviados. Atenção para esta palavra, porque o que ele promete é o alívio. Ele não promete a retirada da carga. Percebam que há uma nuance aqui no entendimento de tudo o que ele traz. O que isso quer dizer? Há coisas, nós podemos concluir isso tranquilamente, há coisas que nós é que temos que resolver. Há situações que nós é que temos que corrigir. Existem condições criadas que nós é que temos que reparar. É da lei que seja assim. No entanto, aqui vem a sabedoria e o amor de Jesus. Não precisa ser excessivo, além da conta. Eu me lembro de um caso de uma menina, na época eu ajudava na casa espírita na aula da evangelização, de 9 anos. E ela me disse, numa conversa que a gente estava tendo na hora da aula, depois da aula, melhor dizendo, que ela acreditava em Jesus, mas ela orava para ele. Ela orava para ele resolver os problemas dela. E concluía em tom de lamentação: mas ele não resolve. Aqui, vejam, nós temos o caso, assim, de uma criança, fisicamente falando, né? Mas quero aproveitar essa experiência para falar do problema que se resume à nossa imaturidade espiritual, à nossa infantilidade espiritual. De regra, a maioria de nós, podemos dizer, continuamos a querer transferir para Jesus, quando não para os outros, problemas que cabe unicamente a nós a sua solução. Pela razão única de sermos nós mesmos os criadores dos problemas que nos afligem e nos sobrecarregam. Em sua base,
excesso, no qual Jesus promete a retirada, ele decorre do seguinte princípio que foi dado pelos Espíritos. Isso está no Evangelho, segundo o Espiritismo, no capítulo 6, onde eles dizem que todos os sofrimentos, todas as misérias que a gente passa, as decepções da vida, dores no corpo, a perda de seres amados, tudo isso encontra consolação no nosso pensamento que vai ao futuro, na nossa fé na vida espiritual, no porvir. Além disso, também na confiança na justiça de Deus, que Jesus foi o maior mensageiro, o maior mestre. Ele que ensinou de maneira mais brilhante a todos nós. Há aqueles que, ao contrário, não creem, nada esperam depois dessa existência, ou mesmo até aqueles que duvidam. Todas as aflições que citamos, as decepções, as perdas de entes amados, dores físicas, doenças, etc., tudo isso vem com todo o seu peso sobre o nosso pensamento, sobre o nosso coração, sobre a nossa consciência. E quem duvida ou nada acredita, não tem nenhuma esperança que faça com que estes problemas, estas aflições sejam minoradas. Não há. Por isso, então, vem Jesus e diz: vinde a mim, todos vós que estáis fatigados, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Entretanto, essa assistência a que ele promete, a felicidade que ele promete aos aflitos, tem uma condição. Essa condição é a prática da lei que ele ensina. Então, quando ele diz o jugo, estar sob o meu jugo, o jugo é simplesmente viver sob o domínio das leis de Deus. Podemos dizer assim. Então, quando se olha por este ponto de vista, vivendo de acordo com as leis de Deus, tudo isso é suave, é tranquilo, é leve, porque a única imposição que há é aquele que está relacionado ao trabalho, do amor e da caridade. Portanto, Jesus diz: vinde a mim. Ele coloca-se, quando faz essa afirmação, como uma referência a ser seguida, é bem óbvio. Ele é aquele tutorial para a nossa ascensão espiritual. Mas vejam, ele mesmo diz isso dele. Ele mesmo disse. E depois, o que foi que os Espíritos falaram sobre Jesus? Eles deram uma resposta, é uma resposta conhecida, é a de número 625, em que Kardec questiona os Espíritos acerca daquele que foi o mais perfeito que já viveu aqui na Terra, que Deus enviou para ser para nós a referência, para ser para nós o guia e o modelo. E os Espíritos, eles são econômicos e ricos ao mesmo tempo na resposta. Dizem apenas Jesus. Algumas outras traduções vocês podem encontrar, diz vede Jesus. Para o ser humano aqui na Terra, encarnado, Jesus, portanto, constitui aquele tipo de perfeição moral que a humanidade pode aspirar. E dizem que Deus ofereceu ele a nós como o modelo mais perfeito, e a sua doutrina, a doutrina que Jesus ensinou, é a expressão mais pura da lei de Deus. Porque, óbvio, se ele era o mais puro que houve, que já existiu aqui na Terra, é porque era o Espírito de Deus que o animava. Daí uma das afirmações dele também no Evangelho a dizer que eu e Deus, eu e o Pai somos um. Essa é a questão 625, mas há uma outra questão, mais para frente um pouco, é de número 841, que Kardec pergunta sobre o respeito à liberdade do outro. Vou citar essa questão para dar um exemplo de como se viver de acordo com o exemplo de Jesus.
pensando nele, em meio às dificuldades, os conflitos e tudo. Então Kardec pergunta da seguinte maneira: para respeitar a liberdade de consciência de alguém, deve-se deixar que se propaguem doutrinas perniciosas, vou dizer assim, atualizando, as fake news? Ou nós podemos, sem atentar contra a liberdade de alguém de se expressar, procurar trazê-lo para o caminho da verdade quando se basearam em falsos princípios? Ou seja, ele pergunta assim: a gente pode deixar que mentiras se espalhem? Nós devemos permitir isso porque isso é um direito que está na liberdade de expressão. Nós podemos, nós podemos deixar que isso aconteça ou nós devemos trazê-lo, esclarecer e tal? Ele pergunta isso e os espíritos respondem: certamente que pode esclarecer, pode e até deve. Isso é um dever. Bem direto, numa oração simples, eles respondem tudo. No entanto, continuam dizendo o seguinte: aqui vem o exemplo de Jesus. Mas, continuam, ensinai a exemplo de Jesus, que é servindo-se da brandura e da persuasão, e não da força, porque seria pior a força do que a crença que aquele outro tem a quem você deseja converter. Se alguma coisa, dizem, deve se impor, é o bem e a fraternidade. Os espíritos continuam: não acreditamos que o melhor meio de fazer isso é agir com violência, porque a convicção não se impõe. Mas aqui ele dá a chave: agir ante as divergências com brandura e com persuasão. Por quê? A brandura é aquele ato de amor de quem fala ao coração do outro, compreendendo, aceitando na sua condição, entendendo as suas razões. E quando nós agimos assim, isso a experiência de cada um de vocês que me escuta vai confirmar. Quando nós agimos assim, nós conquistamos um irmão, conquistamos um amigo. Tendo então agido com brandura e conquistado alguém, então ele diz: use a persuasão. A persuasão é falar a razão, é esclarecer. O que muito acontece é que a gente inverte, ou inverte não, só usa uma parte, que é a persuasão. Tentar colocar a força na cabeça de alguém aquilo que é o nosso pensamento. Muitas vezes pode ser até que é o correto, mas agindo de maneira inadequada quando se comparado ao preceito evangélico. Mas que implicações, meus amigos, minhas amigas, isso tem na nossa vida? Via de regra, a nossa condição é ainda a de espíritos em luta, ainda com as nossas próprias sombras, transpirando, eu diria, para tampar aquelas brechas morais que nos têm marcado as existências. Os bons espíritos da codificação nos confirmaram que nós temos em Jesus a nossa salvação. É verdade que, às vezes, as nossas dores, os problemas são tão grandes e incômodos que a gente pensa: não dá para ficar pensando em alguém nesse momento. Agora eu preciso é me ajudar, resolver o meu, para aí sim eu pensar em ajudar outros. Ele, Jesus, nos convida a agir como Ele. Isso é o que significa a expressão "vinde a mim". A nossa dificuldade em muito é dar esse passo. Qual é o passo? Estar sofrendo, em dificuldade, infeliz, frustrado, frustrada, e ter ainda que se preocupar em ajudar os outros, que é a essência da caridade. Parece até um contrassenso, mas não é. A experiência mostra: quanto mais a gente espalha o bem, menor os nossos problemas se tornam. Quanto mais a gente auxilia, menos dificuldades nos veremos envoltos, mais felizes nós estaremos. O passo, então, aqui é o da confiança em Jesus. Para muitos de nós, é só isso que nos falta: confiar. Gente,
Muito obrigado por esses minutos que nós passamos juntos. Espero vocês no próximo episódio. Vou deixar um abraço especial a todos que nos escutam aqui no Brasil, que interagiram com a gente pelo Spotify, a Fabiana no Pernambuco, o Alexander em Morro Agudo, em São Paulo, a Giliane em Salvador, a Ana Gabriela também em São Paulo, o Ailson no Espírito Santo e a Adriana na Inglaterra. Muito obrigado a todos que deixaram seu comentário lá no Spotify, agradeço muito. Se você que está ouvindo, gostou do nosso conteúdo, peço que clique no botão de seguir ou de curtir aí do seu agregador. E assim eu consigo saber aqui se você está gostando e de onde você é. Pode nos seguir lá no Instagram, no Espiritismo e Evangelho, ou no meu pessoal, Gilton Carr. E na postagem eu coloco ali as referências que eu utilizei para elaborar esse episódio. Muito obrigado mais uma vez, um abraço a todos e que Jesus nos abençoe.